A paz do Senhor, amém, glória a Deus. Estamos aqui nesta tarde para darmos continuidade ao nosso evento e ouvirmos Deus falar conosco mais uma vez, amém? Glória a Deus. Quero convidá-los para abrir as Escrituras, por gentileza, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Abra, por favor, aos Romanos, capítulo de número 10. Vamos compreender porque Jesus falou que o evangelho tinha que ser pregado. Amém? Para que todos saibam. Tem que saber. É verdade? Romanos 10, versículos do 13 ao 17. E nós vamos saber porque é que todos precisam tomar conhecimento. Tá bom? Quem achou, diga amém. Se não achou, diga assim, misericórdia. Não, todo achou. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Para invocar o nome do Senhor tem que, para ser salvo tem que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Então vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Anunciam a paz que os que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Eu quero que você repita após mim, diga assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Se quiser manter a Bíblia aberta, faz bem. Meus amados, nós acabamos de ler um texto sagrado, quando o apóstolo Paulo está falando sobre que os judeus rejeitaram a justiça de Deus. E ele mostra que existe uma abertura, segundo a vontade de Deus, para que o evangelho chegue aos povos. Olhe para cá. Equivocadamente, os judeus pensaram que este assunto de salvação era exclusivo para eles. Deus nunca disse isso. Deus sempre sinalizou que a obra salvadora é para a humanidade. Era aberta. É um plano no sentido aberto. Afinal de contas, a humanidade se perdeu. Os descendentes de Adão se perderam. O homem se perdeu. E é justamente a humanidade que precisa ser salva. Quando Deus falou com Abraão, disse que nele seriam benditas as famílias da terra. Veja só que Deus faz uma promessa a Abraão, diz que dele faria uma grande nação, mas ele não disse que somente a nação que descendesse dele seria alvejada pela salvação. Quando você observa o capítulo 1 de Mateus, estou fazendo aqui uma parte introdutória para a gente entender por que é que esse negócio de pregação tem que ser para os povos. Ó, Evangelho de Jesus é escrito por Mateus, está escrito assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja só que quando Deus fala que nele, Abraão, seriam benditas as famílias da terra, ele estava dizendo através, era através dele.
Isto é, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, dentre eles Judá, Judá gera Pérez, Pérez Esrom, Esrom Arão, Arão Abinadab, Abinadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. De Davi vem um tronco que vai esbarrar em José, outro tronco que vai esbarrar em Maria. Jesus nasce e ele é a bênção através de Abraão. No livro do profeta Isaías, quando ele vai profetizando a respeito do servo do Senhor, falando sobre o Messias, ele diz assim, olha o que Deus diz assim: porque pouco é para mim que sejas meu servo apenas para as tribos de Israel. Eu te dei, olha o que Deus diz, eu te dei como luz para os gentios. Meu irmão, um judeu não leu isso não, é? Para pensar que o negócio é só com ele. E quando Jesus morre na cruz e os judeus começam a se converter, aí o que acontece? Aparece lá uns cabeça dura que diz, não, mas esse negócio de pregar para gentil, não. O próprio Pedro precisou de uma revelação de Deus. Olha que revelação linda. Lá vem aquele lençol cheio de animais, que eles consideravam impuros, que não poderiam ser consumidos. E ali Deus revela a Pedro que era barrista, que é isso, ligado ao seu povo, defensor das suas origens, orgulhoso de ser judeu. Aí o Senhor Deus mostra assim, ó, e aí, mata e come. Ele disse, cara, vendo que eu não me meto num negócio desse. Não, isso aqui é comida de gentil, considerado por judeu cão. Aí disse, não, rapaz, você vai declarar impuro aquilo que eu purifiquei? Eu tenho uma obra com as nações. Glória a Deus. Então, a pregação do evangelho, Deus mostra para Pedro, olha, a pregação não é somente para os judeus. Quando os judeus vão se convertendo, eles ainda têm um ranço. E dizem assim, ó, vai ter que se adequar ao judaísmo. Quer crer em Jesus para a salvação? Ok, mas vai ter que circuncidar, guardar sábado, fazer todo o ritual judaico. E aí Deus tem que fazer uma intervenção através de uma operação do Espírito Santo. Eles fazem um concílio, aí a resposta é assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outras coisas. Aí diz o que é essencial, que se guarde do sangue, da prostituição, da idolatria, da carne sufocada. 4 coisinhas. Aí, o Senhor Deus então mostra para a igreja, eu tenho uma abrangência maior com o povo, que não é somente para Israel. E aqui, após o apóstolo Paulo mostrar que os judeus rejeitam, e aquela célebre expressão escrita por João, que diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e a todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aqui se está explicado, só que o alcance das nações, o alcance para a salvação, passa por um meio, escolhido por Deus, para que as pessoas sejam salvas. Eu quero que você repita o que eu vou dizer, para a gente começar a organizar a cabeça dentro desse texto. Diga assim, a pregação da palavra, você pode fazer melhor, diga a pregação da palavra, como o meio escolhido por Deus para alcançar as pessoas para a salvação. Deus escolheu esse meio. Irmão, se eu me nego a pregar o evangelho, eu estou dizendo, eu estou contra, eu estou me opondo
ao meio que Deus escolheu para alcançar os povos. Então, hoje à tarde, é a tarde de eu lhe chatear e lhe aborrecer se você não está pregando o evangelho. É porque minha função é cantar. Eu não sei como é que você vai pregar, se é cantando, se é fazendo rima. Eu não sei, se é fazendo, tem um negócio que é fazendo gesto, é matonímia, se é uma coisa assim, como é o nome? É mímica, o que vê, pode ser até bonequinho, aquele de detrás lá do fantoche. Eu não sei como é que você vai fazer, você vai ter que pregar o evangelho. Você vai arrumar um jeito, mas você tem que pregar o evangelho. A forma mais clássica é anunciar, mas se anuncia de muito jeito. Amém? Há uma frase, deixa eu tentar me lembrar, que eu acho que foi Francisco de Assis mesmo, foi Chiquinho. Francisco de Assis diz assim: pregue o evangelho, se for necessário, fale. O que ele está querendo dizer? Que você deve pregar o evangelho com a vida. Tem gente que se baseia nisso, irmã Cleonice, para dizer, não, eu estou pregando com minha vida. Não, irmão, com a sua vida você confirme. Com a sua vida você ratifique aquilo que está falando. Com a sua vida você testemunhe que é verdade a sua fala. Mas se você está esperando que o povo se converta a Jesus só com o seu testemunho de comportamento, somente com isso, não, isso aí tem que ter. Sem isso não dá certo. Porém, eu não posso esperar que as pessoas prestem atenção na minha vida para poder descobrir Jesus. Eu vou ter que abrir minha boquinha. Diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vivemos em dias, eu vou ler aqui um textozinho introdutório que eu preparei. Vivemos em dias em que a comunicação nunca foi tão acessível. Nunca foi, nunca houve uma facilidade. É rápida e é sofisticada. As redes sociais, os vídeos curtos, os podcasts, os algoritmos digitais, você trama lá, o negócio acontece para chegar no seu destino, se tornaram as ferramentas modernas para espalhar ideias. Ok. Camarada quer que a mensagem dele chegue para determinada função. Ele vai lá no computador, ele faz um modelo lá, traça, orienta, diz, eu quero que chegue para essa faixa etária de tal e tal idade, esse pessoal que admira isso, que observa isso, e eu quero que minha mensagem chegue para esse povo. Então, é uma estratégia comercial, ok, é muito bom. O camarada traça tudo direitinho, utiliza o algoritmo, prepara os conteúdos. E outra coisa, nós estamos vivendo uma época que quanto mais tempo passa, menos qualidade de conteúdo se coloca e mais estratégia de chamar a atenção. Por incrível que pareça, os melhores conteúdos não são os que são mais vistos. Falando de rede social. Aí as pessoas estão abrindo mão, em nome da visualização, do engajamento e de um monte de coisa, abrem mão do conteúdo ideal para a estratégia de atração ideal. Ou você não já prestou atenção que você passa mais tempo visualizando alguma coisa do negócio que é chamativo do que o negócio que é edificante? Você não já notou? As coisas que mais faz, que mais prende atenção é besterol. É ou não é? Tem gente remando, lutando para passar um conteúdo para influenciar a pessoa. Daqui a pouco uma menina está dentro de um avião. Alguém perturba ela por causa do lugar. E só porque ela fica encarando assim, calada. Dentro de pouco tempo, com 2 milhões de seguidores. E o povo lá seguindo ela. Aí ela recebeu proposta, contratos, não sei mais o que, patrocínio da ruma de coisa. Parou de gastar com tudo na vida. E recebeu contrato de empresas. Aí o cara diz, mas não é possível, eu estou trabalhando aqui há tempo, com estratégia, com não sei o quê. É a coisa sem conteúdo, acaba aparecendo mais do que um conteúdo. Porque existem estratégias. E não que ela tenha feito uma estratégia, mas o que aconteceu com ela é o que se faz em estratégia. Ou vocês não já viram que tem um bocado de gente que tem um monte de seguidor, só porque ele só faz assim quando vê uma coisa estranha. A cara de pamonha, de espantado, porque viu um negócio. Aí o infeliz lá, tudo quanto ele pega, o negócio dos outros, que não foi nele que fez, algum negócio que surgiu estranho, ele fez. Pronto. E tome o povo rico com essas coisas. O que é que você está querendo dizer, meus irmãos? Nós temos o melhor conteúdo da terra.
que ele veio do céu. Mas nós não estamos usando nenhum tipo de procedimento eficaz, eficiente, para fazer o nome de Jesus conhecido. E já chegou a hora de nós fazermos alguma coisa. Amém? Você precisa pregar o evangelho. Diga, eu preciso. E com essa moleza você não precisa não. Diga assim, eu preciso pregar o evangelho. Diz aqui, no entanto, há algo que permanece imutável desde os dias apostólicos. O que é? Deus ainda escolheu a pregação como o meio principal para comunicar a mensagem da salvação ao mundo. Por que a pregação ela é eficiente? Porque o negócio aqui não é tomar conhecimento, é crer. É a crença. E para que haja crença eu tenho que falar. Vai ter que ser de alma para alma. Glória a Deus. Já notou que tem muitas pessoas que acham que fazer uma panfletagem é coisa de grande futuro? É não. Não, é porque tem um testemunho que uma pessoa encontrou numa lata de lixo um pedaço de literatura e quando leu foi impactado. Sim, é verdade. Isso é verdade. Acontece. Beleza. Agora pergunte assim, quantas pessoas aqui tem que aceitaram a Jesus pelo pedaço de literatura que achou na lata do lixo? Levanta aí a mão. Cadê? Não tem nem meia pessoa que dirá uma. Então isso não é um meio. Agora, quem aqui ouviu algo sobre Jesus? Baixa a mãozinha. Para quem alguém pregou aqui? Alguém que recebeu uma mensagem, alguém falando de Jesus. Aqui, dos que aceitaram Jesus estão aqui dentro. Quem foi aqui evangelizado? Foi ou não foi? Alguém não falou de Jesus para você não? Hein, irmão? É assim. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você não saiba. Existe uma pesquisa feita pela CEPAL, que diz que cerca de 75% das decisões das pessoas recebendo a Jesus como Salvador são frutos de amizade. Espera aí, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu vou dizer uma coisa. O povo que aceita Jesus na cruzada chegou lá por causa de uma amizade. O povo que recebeu Jesus no templo foi porque alguém amigo trouxe. O povo que aceitou Jesus na evangelização da casa foi também vinculado pela amizade. 75%. Então o que acontece? Existem métodos de evangelização de quê? Por exemplo, essa semana, ontem mesmo, eu vi o pastor Renério em um vídeo pregando, ele estava cheio, pulando no pessoal. Menino, que mensagem abençoada. Mensagem sobre salvação, sobre Jesus, é isso que tem que fazer. Agora, deixa eu te falar, você sabe por que é importante essa pregação do meio de rua, da beira de calçada, da praça, da parada de ônibus? Isso impacta a alma do povo. Isso desencadeia um processo. Isso move a alma da pessoa. Alguém que foi evangelizado naquela hora está sendo pressionado. É a mesma finalidade da cruzada no meio da rua. Se a igreja nunca vai para a rua, a sociedade não toma conhecimento dela. Não sabe que ali tem um povo. Então tem que ter todos esses procedimentos. Mas as decisões, o maior número de decisões não ocorrem em cruzadas, a não ser as cruzadas que são preparadas. Fazer cruzada por fazer não resulta em nada. Agora, se a cruzada for preparada, acontece. Posso contar um testemunho? Vamos lá. Eu já preguei numa cruzada para mais de 3.000 pessoas no meio da rua, que não teve nenhuma decisão, pastor. Como é? Tinha 3.000 pessoas na rua, não teve uma decisão. Não sabe por quê? Era melhor ter pregado aqui no templo. Só estavam os irmãos lá. Tudo sentadozinho, cantaram, louvaram e deram glória a Jesus. Era melhor ter pregado como se fosse uma mensagem de um culto de doutrina. Um lugar reservado, bonito, iluminado. Todos crentes lá, cada com sua Bíblia na mão, dando glória a Deus, tudo direitinho. Era melhor ter feito num lugar fechado, trancado, sem ninguém saber que era só os irmãos mesmo. Mas vamos lá para outro trabalho. Eu fui convidado para um evento e os irmãos estavam muito chateados com
a contrapartida, porque os eventos anteriores, dos anos anteriores, só um instantinho. Os organizadores do evento ligaram para mim chateados, dizendo assim: olha, pastor, nós estamos cansados de fazer evento, trazer pessoas amigas, e o pregador que vem pregar na cruzada vem querer doutrinar o povo no meio da rua. Começar mensagem para os irmãos que não sei o quê, e daqui a pouco puxar um negócio de um Pentecoste que não sei o quê, que sapateia, que fogo e labareda, e lá vai. A gente não aguenta mais não. Então, sabendo que o senhor prega mensagem evangelística, nós queremos que o senhor pregue uma mensagem evangelística. Vai ter pessoas amigas lá e o senhor prega. Eu digo, tudo bem. Só que é o seguinte, eu não me conformo, só que simplesmente tenham pessoas lá, não crentes. Aí é o mínimo. Eu quero que vocês preparem a cruzada para que haja decisões de verdade. Como é que é? Aí eu passei uma lista de coisas. Vocês irão distribuir um cartãozinho para os irmãos, um cartão com a palavra nome e mais um traço na frente. O nome que vai ser colocado ali é o nome de alguém que eles vão intentar trazer para a cruzada. Bota o nome da pessoa. Agora, abaixo, existe mais 5 procedimentos que os irmãos, aquele irmão que está com o cartão vai ter concernente àquele nome que está ali. Como é que é? Identifique onde ele mora. Convide essa pessoa. Inicie uma campanha de jejum e oração por ele. Marque o dia de buscar em casa e não se atrase. Buscar, não é só convidar, um dos procedimentos. Buscar em casa. No dia do evento, fazer o convite. Na hora do convite, na hora do culto aqui, na hora que o início terminou a mensagem, o convite, aí fica aqui o pregador, onde está abusada aqui, perguntando, e os irmãos assim, ó. Não. Nessa hora é hora de você sair do seu lugar, virar-se para a pessoa, falar com ela, fazer uma abordagem educada, mas cheia da autoridade de Deus, e convidar essa pessoa para vir a Cristo. Pessoa por quem você orou, por quem você jejuou, pessoa a quem você convidou, orou, jejuou, foi buscar em casa e agora está fazendo apelo. 5 coisas. Irmãos, quando eu disse isso para aquele obreiro, ele disse, obrigado Jesus, porque além de pregador, ele nos deu a ideia que precisávamos. Aí começou a preparação. Só que o líder da mocidade foi além, pastor Renério, ele foi além. Ele tomou a seguinte iniciativa: durante a cruzada, os jovens de todo o campo formarão um coral, um conjunto, um mega conjunto de 500 vozes. Era um campo com várias congregações. Nós vamos formar um conjunto de jovens com 500 vozes. E eu, a partir de agora, eu vou mobilizar esses 500 jovens para que eles coloquem o propósito no coração de convidar os seus amigos e fazer todo esse procedimento, passo a passo. Só que eu vou acrescentar um negócio. O meu desafio é que os jovens a quem eles vão convidar, eles tragam para dentro do conjunto. Os últimos 3 ensaios, eles vão ensaiar com os jovens. E tem mais. Eu vou desafiar os jovens que puderem dar de presente ao seu amigo jovem convidado uma camisa do evento. Está ouvindo, Cleonice? Pois irmãos, fizeram isso. No dia do evento, o coral não era de 500 vozes. Era, sabe de quantas? 900 vozes. Como é que é? Irmão, quase o dobro. Quase o dobro. Só que eu tinha dado a dica, e essa parte do coral, do conjunto, com camisa e tudo, eles não me falaram, ficou oculto, foi um procedimento interno dele lá. Quando eu cheguei no dia, estava lá na plataforma, é uma concentração com umas 4.000 pessoas, e lá aquele conjuntão enorme. Aí eu sentado aqui, eu olhando assim para o conjuntão, rapaz, tem muita gente aí, irmãos, tem, são 900 pessoas aí. É mesmo? Como é que o senhor sabe? Porque tem 900 camisetas que foram providenciadas. Rapaz, é gente, né? Aí eu comecei a notar
que no meio daquela moça, daqueles jovens todinhos, tinha umas moças, e lá esse pastor, ele é bem rígido, mas tinha um bocado de moça de calça, apertada, que parecia um din-din. Eu digo, rapaz, aqui o negócio está meio diferente agora. O pastor agora liberou. Quando eu prestei mais atenção, que era muito grande, de longe não dava para ver tudo, eu notei que tinha umas moças que pareciam as árvores de Natal, com uns pendurados assim, uns brincão, que vinha bater aqui. Eu digo, rapaz, afrouxou, foi tudo aqui. Afrouxou. Aí jovem do conjunto de brinco, tal tamanho, que eu quero umas argolas que dava para laçar uma pessoa. Eu digo, rapaz, calça comprida, brinco. Ixi, menino, que beijo vermelho. Mas também eu não disse nada. Eu estava ali, era para pregar evangelho. Na minha estava a mensagem quentinha no coração. Vamos embora? Comecei a pregar. Tome-lhe evangelho, tome-lhe evangelho. A graça de Deus caiu. Irmãos, foi a presença de Deus no meio do povo. Daqui a pouco começou a ter choro, ter lágrima. Eu digo, e agora, Jesus, vou puxar a rede. Quando eu comecei a fazer o convite, irmão, era de multidão descendo nas arquibancadas. Aí, aquele povo que estava de camiseta vindo aceitar Jesus, eu digo, vala-me Deus. E os jovens agora estão sendo crentes de novo? Era não. Era os jovens trazendo seus amigos com a mesma farda, descendo de lá para cá. E vende. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? 342. Viu o que é uma cruzada preparada? Aí disse, pastor, vamos fazer uma cruzada. Não, irmão, quer fazer uma cruzada dessa? Parabéns, faça do mesmo jeito. Mas amanhã a gente pode fazer sem ser cruzada nem nada. Aqui dentro. De hoje para amanhã você acha alguém. Ora por essa pessoa. De hoje para amanhã jejuma por essa pessoa. Vai buscar em casa, não venha com conversa. Não, eu já sei onde é, eu vou sozinho. Não vem não. Satanás bota uma pessoa lá, um instrumento dele lá para atrapalhar, chegar na hora de sair. A camarada chega com a história, rapaz, vim aqui te fazer uma visita, o cabelo diz, pois é, senta aí, a conversa rola, passa o horário do culto, quando for na segunda-feira, diz, rapaz, me perdoa que chegou uma pessoa lá em casa, não deu para ir, aí, perdesse. Mas de hoje para amanhã pode acontecer uma explosão de conversões aqui. Como é que vai ser, pastor? Eu vou dizer, você vai trazer o seu amigo e eu vou pregar para ele, e ele vai aceitar Jesus, mas agora quem vai fazer o convite é você. Diga amém. Nós temos que pregar o evangelho. Olha, eu vou abrir aqui, irmãos. Olha só, porque eu tô colocando muita coisa. Eu ainda não entrei no esboço da mensagem aqui. Que hora é essa, meu Jesus? Eu estou aqui nessa parte introdutória porque Deus está me despertando para lhe mostrar que você não pode ficar de fora desse negócio. Irmão, Deus conta com você. O povo precisa conhecer o nome de Jesus, a salvação que há em Cristo. E tu acha que quem vai fazer isso? Diga assim, sou eu. Amém, glória a Deus. Então, olhando para esse texto aqui, a primeira coisa que eu preciso perceber é que Deus escolheu a pregação como meio de salvação. Um meio para alcançar a salvação. Eu vou ler aqui para vocês onde é que está escrito isso, olha. Ele diz aqui, olha, como é que vai invocar... todo aquele que invocar será salvo. Agora diz, como é que invocarão se não creram? Para ser salvo tem que invocar o Senhor Jesus. E como é que vai invocar se não crer? E como é que ele vai crer se não ouvir? E como é que vai ouvir se não há quem pregue? Então você bota a mãozinha no peito assim e diga assim, Deus, eu vou pregar. O meio pelo qual a pessoa vai crer é quando ouvir. E para que ouça, você tem que fala. Pronto. Olha só que coisa interessante, tem um processo. Invocar leva à salvação. Para invocar é preciso crer. Para crer tem que ouvir. Para ouvir é necessário que alguém pregue. E para pregar tem que ser enviado. E Jesus não já lhe mandou? Porque tem pessoas, viu, pastor Aloysio? Tem pessoas que estão esperando que Jesus lhe mande. Então, quando Jesus mandar, eu vou. Não, meu filho, você vai ter que esperar agora ele lhe proibir.
Ele já mandou. Ele já mandou, espere ele proibir, ele espere mandar você voltar, que ele já mandou. É você que ainda não foi, glória a Deus. Ou seja, a salvação está diretamente ligada à pregação do Evangelho. O texto diz que vai ter que ser pregado. O texto do evento diz que ele vai ter que ser pregado. Pregado o quê? O Evangelho. E o que é o Evangelho? Será que dá tempo de você trazer seu amigo ainda hoje à noite para pregar para ele sobre o Evangelho? Porque se não tiver descrente aqui, a borracha vai ser no seu lombo de novo. Eu vou ter que lhe apertar de novo. Se tiver aqui um bocado de gente descrente, pastor, eu vou pregar uma mensagem de Evangelho. Se não, eu vou insultar você de novo. Amém? Quer livrar o couro? Traga o seu amigo que eu prego para ele. Se não, a borracha é nas suas costas. Diga amém. Pronto. Agora vamos lá, o que é Evangelho? Irmãos, Evangelho vem de duas palavras, eua e ângelo. A palavra eua é a tradução grega de bom, aquilo que é bom. Eua. Ângelo vem da palavra anjo, que dá a mesma origem da palavra ângelo. Significa aquele que anuncia. O anjo, ele é um anunciador. Então, euangélio significa anunciar coisa boa. Por isso, alguém traduz boas novas. O anúncio de boas novas. Quando Jesus nasceu, está escrito lá, uma expressão angelical que diz assim: eis que eu vos trago novas de grande alegria. Tu sabe o que é que está escrito no original ali? Evangelho. Evangelho. E que notícia boa é essa? Bom, a notícia é: o homem estava perdido, mas Deus, pelo seu amor, enviou Jesus à terra para resgatá-lo na obra da redenção. Então, qual é a notícia que eu tenho que dar? Que existe uma perdição em curso, que existe uma condenação em andamento. Aliás, já está feita, apenas será efetivada a condenação. E eu preciso fazer as pessoas sabedoras disso. E Deus escolheu a pregação do Evangelho como meio pelo qual as pessoas serão salvas. Olha só que interessante aqui, ó. O termo pregar, que vem do grego chamado querusso, remete à ideia de proclamação pública, como de um arauto real. O que é que o arauto fazia? Ia para o peito do palácio e avisava. Existiam três situações que ainda na cultura do Império Grego se chamava de proclamação do Evangelho. Primeira, porque a ideia de proclamar o Evangelho é muito mais antiga do que a vinda de Jesus à Terra, tá? Quando Jesus veio à Terra, estava em vigor o Império o quê? Diga. Romano. Antes do Império Romano, quem é que estava em vigor? O grego. Só que com o término, com a dominação romana sobrepujando a Grécia, ainda assim a cultura grega conseguia predominar. O que se chamava naquela época de helenismo. Aí o que acontece? Essas expressões são próprias ainda da dominação grega. E como é que se chamava o que é que se chamava de proclamação do Evangelho? Primeiro, quando o rei da Grécia tinha um filho. Não é ele que tinha um filho, ele tornava pai de alguém, né? A mulher dele que tinha, tudo bem. Mas quando o filho dele nascia, o arauto ia para o parapeito do palácio e mandava tocar trombeta. Vou começar a chamar, que é isso, vai ter algum anúncio. Aí chegava, juntava a gente. Aí o arauto dizia: atenção, atenção, eu vou proclamar uma boa nova. O que é dessa vez? O rei tem um herdeiro. Então, o nascimento do filho do rei da Grécia chamava de proclamação do Evangelho. Segundo, quando os exércitos da Grécia estavam no campo de batalha e eles venciam a peleja, vinha alguém na frente correndo. Você vê muitas dessas cenas na Bíblia, né? Só que quando no Império Grego o nome disso chamava de proclamação do Evangelho, vinha alguém na frente correndo e anunciava no palácio: vencemos esta batalha. Aí se divulgava: vencemos a batalha. O nome disso era chamado de proclamação do Evangelho, a boa nova de vitória. Entendeu? Terceira situação, chamado também de proclamação do Evangelho:
no dia do aniversário do rei, ele dava um indulto real para quem estava condenado à morte. O nome disso chamava de proclamação do evangelho. Pastor, e o que é que tem a ver isso com o evangelho de Jesus? Pronto. Por isso que quando você lê no Novo Testamento, a palavra evangelho não é um evangelho, ou é o evangelho, ou é o evangelho de Cristo, ou o evangelho de Deus, ou o evangelho da salvação, ou o evangelho eterno. Tem que ser especificado, ou então, o evangelho. Nunca é um evangelho, ou então, evangelho. Por quê? Porque o evangelho que nós cremos é o evangelho, não é do rei, é do Rei dos Reis. E que mensagem é? O homem perdido, Jesus é o Salvador, você precisa crer para receber a salvação. Aí quais são as 3 comparações? No dia que Jesus nasceu, os anjos disseram: eis que eu vos trago novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Proclamação do evangelho. Quando nós ingressamos na fé em Jesus, nós saímos da morte para a vida, sim ou não? Está escrito: e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Olha aí, no dia do aniversário do rei, alguém que estava condenado recebia liberdade. E não foi isso que aconteceu com a gente? A morte reinava em nós, mas em Cristo nos foi dada a vida. E a outra situação era quando tinha vitória, muito bem, agora nós somos mais do que vencedores, diga amém. Isso aí é evangelho? É evangelho. Irmãos, o povo precisa saber que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa vitória não está no ser, não está no ter, está no ser, em quem nós nos tornamos em Deus. Amém? O povo precisa ouvir a proclamação do evangelho. Aqui está dizendo, olha, desde os tempos do Antigo Testamento, Deus falava com o povo por meio de homens, proclamando a sua palavra. Os profetas não falavam de si mesmos, mas diziam: assim diz o Senhor. A igreja precisa falar a palavra que vem de Deus, aleluia, pregando o evangelho do reino, e é desse jeito que acontece. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu vou melhorar a frase. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então foi através da pregação que eu criei. E aprove a Deus salvar a mim, que criei, por causa, está aí o versículo. Ô menino crente, quem é você, meu filho, que botou esse versículo? Olha ali, leia para mim, 1, 2, 3 e... Não tira esse texto daí não, olha que coisa linda. Quando diz aqui, ó, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. O homem não vai se encontrar com Deus por iniciativa própria. Eu disse ontem à noite, aqueles que creem em Jesus são chamados por Deus. E o chamamento de Deus chega para a pessoa através, sabe de quê? Da pregação. Eu disse ainda ontem à noite, quando a pregação ocorre, a palavra de Deus é semeada, ela vai brotar fé. Eu vou repetir isso. Preste bem atenção. Como é que a fé salvadora brota? Pelo conhecimento da palavra. A palavra é pregada, a semente da fé entra aí, a semente que é de Deus produz fé e a pessoa crê em Jesus. Ninguém crerá em Jesus como Salvador se a ele não for exposto o conteúdo desta verdade. Por isso, na sabedoria de Deus, ele escolheu, aprove a ele, na sua sabedoria, salvar os crentes pela loucura da pregação. E uma pregação parece uma loucura. Por que é uma loucura? Porque a gente fala de uma pessoa que não está aqui. A gente fala de uma pessoa que está oferecendo vida, mas que para isso morreu. A gente está falando de uma pessoa que lhe oferece vitória, mas que para isso aparentemente foi derrotado. A mensagem de Jesus parece loucura. E Paulo fala no capítulo de número 1 do livro de Romanos. Vai lá, meu filho, põe aí por favor. Romanos 1 e 17.
porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo virá da fé. E o 18, perdão, é o versículo 16, eu queria o 16, coloca o 16, aí, leia agora. É vergonhoso. Por isso que ele disse lá aos Coríntios, é uma loucura. O evangelho de Cristo é uma loucura, é razão de vergonha. Existem aparentes razões de vergonhas para o evangelho, mas ele disse, eu não me envergonho. Por quê? Porque ele efetivamente é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olhe para cá. Meu irmão, você está com o conteúdo mais certo. Você está com a mensagem melhor. Você está com a verdade. E por que você não prega? Uma certa vez um cidadão estava na feira, pastor, pregando na feira. Meus amigos, nós estamos aqui nesta manhã para falar de Jesus, o nosso Salvador. Creia nele. Ele é maravilhoso. Ele é amoroso, deu a vida dele por você. Aceite Jesus, tenha misericórdia de sua alma. Enquanto isso, irmão, tinha um camarada com um caixote desse tamanho, batendo no caixote, pufo, 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 bora que ele está se mexendo, não é possível, está vivo, está aqui dentro, ele, olha, eu vou já ver, vocês vão ver aqui, porque aqui dentro tem uma cobra, eita, ela está se mexendo, e aqui fora está um tijuaçu, olha, o tijuaçu está aqui, e o tijuaçu dando rabada para todo lado, e olha, esse tijuaçu, ele é brabo, e o camarada cutucava o tijuaçu estava pinotado lá, queria morder. E está aqui a cobra, daqui a pouco eu vou soltar a cobra e vai lutar com o tijuaçu. E toma, chega a gente, e toma, chega a gente, toma, chega a gente. E ele, pai, conversando, e aquele negócio chegando gente, e o pobre do irmão lá. E o cabo do caixote lá, o homem da mala com a cobra e o tijuaçu, e não sei o quê. E enquanto isso, o povo chegando, e ele vendendo uma latinha, com um bocado de uma pasta lá que ninguém sabe nem o que danado era aquilo. Que se você passar aqui vai ficar bom. E ela é melhor para coceira, para não sei o que lá, para passar na testa, para remédio até para chifre. Tudo no mundo ele diz que cura, que é bom. E o povo comprando, e a danada da mala que ninguém abre nunca. E o povo esperando a briga do tijuaçu com a cobra. E essa briga não acontece, e chega gente, e vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E o irmão, quando terminou, olhou para mim e disse assim, olhou para mim, olhou para o irmão, não era eu não que estava pregando. Olhou para o irmão e disse, e aí? Disse, estou aqui. Rapaz, tu é muito fraco. Disse, o quê, rapaz? É fraco demais, rapaz. Tu estás aí com a verdade, falando como se fosse uma mentira. E eu estou aqui só com mentira, falando como se fosse verdade. Tu é fraco demais, rapaz. Tu não tem empolgação de nada. Tu parece que tu nem crê naquilo que tu está dizendo. Toma aí a paulada que ele levou do homem lá do tijuaçu e da cobra. Assim está o povo de Deus, irmão. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Você é crente, é? Responda para mim, você é crente? Teu nome está escrito no livro da vida. Tu vai para o céu? Certeza? Vai para o céu? E por que você não espalha isso para o povo? Você foi perdoado, porque um bocado de gente que nunca foi, e você não está dizendo nada para essas pessoas. Você tem consciência que seu vizinho morreu hoje, ele vai para o inferno. E por que tu não faz nada? Eu não disse, Eliseu, que ia piorar? Ele perguntou para mim, hoje vai ter taca de novo? Eu disse, mais do que ontem. Amém. Eu vim aqui, irmão, para tirar seu sono. Eu vim aqui para tirar o seu sono, para não deixar dormir hoje. Eu vim aqui para lhe perturbar. Eu vim aqui para fazer de você um pregador do evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Martin Lloyd Jones disse, a pregação é o canal ordinário da graça. O Espírito Santo sopra onde quer, mas sopra por meio de palavra. Por meio da palavra. Imagine, olha só que coisa interessante. Imagine que há uma cura perfeita para uma doença terminal. Imagine que existe uma cura perfeita
para uma doença terminal. Mas essa cura precisa ser anunciada aos doentes. Se o camarada não sabe, vai tomar o remédio como? Se ninguém levar a notícia, os doentes morrerão, mesmo com o remédio disponível. Assim é a pregação, ela leva a cura do pecado, o evangelho, até aos perdidos. A sociedade está caminhando a passos largos para o inferno, convivendo com uma igreja que sabe a porta da salvação, mas não indica o caminho. Deixa eu lhe falar mais uma verdade. Você não tem responsabilidade alguma com a geração que se foi, mas você é responsável pela geração na qual você vive. Deus pedirá contas da geração que convive com você. São as pessoas que convivem com você que Deus vai pedir contas a você. Glória a Deus, glória a Deus. E o conteúdo? Bom, que a pregação, você já sabe que ela é um meio pelo qual Deus quer que as pessoas conheçam a Ele. E o conteúdo da pregação? O Evangelho. Não basta apenas pregar. Quando o apóstolo Paulo disse, pode pregar de todo jeito, mas tem que ser pregar o Evangelho. E os nossos dias estão permeados de uma pregação que não é o Evangelho. Tem gente ocupando o púlpito com outra coisa, mas não é o Evangelho. É lamentável que muitas igrejas façam propagandas mais de si mesmas do que do Evangelho. Quando eu fiz parte da equipe da AD na Copa, foi aquele projeto evangelístico nacional, para no período que o Brasil recebeu a Copa do Mundo, foram eleitas as sedes de jogos da Copa, as cidades sedes dos jogos da Copa, e nós planejamos estratégias evangelísticas para trabalhar durante aqueles dias. E a gente está tão acostumado, irmão, a não pregar evangelho, que no meio dos estrategistas, eles começaram a querer fazer propaganda da igreja, da denominação. Eu digo, meu irmão, o negócio aqui é com Jesus. Se vai ter outdoors, que foram eleitos, das coisas era que a cidade fosse tomada de outdoors, com alguma coisa que lembrasse o futebol, a Copa, os jogos, mas que mostrasse o evangelho. Aí disse, não, mas aí tem que botar logo nós é um projeto da Assembleia de Deus, tem que botar, não, irmão, bota o nome Assembleia de Deus lá no canto. Jesus tem que estar na frente de tudo. E nós idealizamos uma frase evangelística que foi colocado nos outdoors, nas camisetas que a gente andava pela rua. Preparamos literaturas com muitos idiomas. Pegamos o Evangelho de João. Você sabe o que a gente fez, irmão? A gente idealizou uma tabela de Copa do Mundo. A tabela bem dobradinha, bem arrumada, permeada de versículo em todos os idiomas daquele que da sede que iria receber. Preparamos uma literatura chamada Um Doador de Sangue Pode Salvar a Sua Vida. O camarada recebia, isso estava lá em português, no caso lá em Natal foi utilizado italiano, espanhol, inglês, francês e português, porque também os brasileiros estavam fazendo parte daquilo. Aí preparamos uma literatura, um doador de sangue pode salvar a sua vida. Mostramos sobre a importância. O camarada estava pensando que era um panfleto sobre orientar onde doar sangue, onde tem que receber, onde é que ser corrido, não sei o que. A gente começou a mostrar lá, daqui a pouco entrou no nome de Jesus. Alguém doou sangue para salvar a sua vida, né? Irmão, os japoneses pegavam aquilo ali, que jogaram lá, aí lendo, e levantava a vista assim, aí procurava um de nós para saber alguma coisa a mais sobre aquilo. Os uruguaios que vieram jogar lá, os ganeses, mexicanos,
Você sabe que durante aquele período nós registramos 613 decisões para Jesus durante os jogos, falando de Jesus, o Evangelho, e o povo foi impactado. Glória a Deus. Você precisa fazer alguma coisa. De braços cruzados é que você não pode ficar. O Evangelho é puro e verdadeiro. O Evangelho puro e simples está na sua mão. Comunique, pratique, pregue, espalhe a notícia. Aqui você não precisa estar inventando outra coisa. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, anuncia as Escrituras. Uma mensagem focada em Jesus. Glória a Deus. A mensagem tem que ser focada nele. Tem que haver fidelidade bíblica. Tem que ter aplicação à vida. Martinho Lutero disse: pregue Cristo. Pregue sempre Cristo. E se tiver que escolher entre outra coisa e Cristo, escolha Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu me lembro que uma daquelas ocasiões, um ganês se perdeu, não sabia voltar para o seu hotel. E ele, não sei se era o aparelho dele tinha quebrado, alguma coisa assim, ele não tinha mais como voltar, não sabia. Aí os irmãos foram em cima, ele pedindo ajuda: como é que eu faço? Ele: não se preocupe, nós vamos lhe levar. Aí ele ficou meio com receio: mas como eu posso saber que vocês são confiáveis? Ele disse: olha o que está escrito na minha camisa. Aí estava escrito lá sobre vitória em Cristo, né? Era com Jesus a vitória é certa. Ele disse: mas o que é isso? Nós temos um compromisso com Deus. Nós pedimos licença do trabalho para falar de Jesus para as pessoas. Estamos aqui porque amamos a alma de vocês. Vocês apenas não têm uma vida na terra, existe uma vida que vai para a eternidade. Abriu a porta. Nós estamos dando a nossa vida nisso aqui. Nós mesmos fabricamos e tudo isso aqui, gastamos nisso porque queremos com alegria compartilhar o amor de Deus para a sua vida. Irmão, o homem desabou num choro, aceitou a Jesus. Aí disseram: tudo bem, a gente agora vai levar você no hotel. Eu disse: não, por favor, tem alguma igreja que eu possa ir com vocês? Ele disse: vá agora, vamos para o culto. Levaram o homem para o culto, depois levaram o homem para jantar, depois foram levar o homem em casa. Glória a Deus. Mexicanos se converteram da mesma forma. Glória a Deus. Tem que falar de Jesus. A mensagem é boa, o Evangelho é poder de Deus. Você tem a mais poderosa mensagem é o Evangelho de Cristo. A verdade que liberta está com você. Agora me diga uma coisa: se você não se enche da palavra, como vai falar a palavra? A pergunta é: como falar de Jesus se não está cheio dele? Irmão, nós temos muitas pessoas que se congregam no nosso meio, nunca leram nenhum evangelho, que dirá a Bíblia toda. Nunca leram um dos evangelhos completo, nunca, que dirá a Bíblia toda. Como é que vai falar de Jesus sem ter Jesus? Como é que vai falar a palavra sem palavra? Eu vou fazer uma pergunta aqui, olha essa ilustração. Você confiaria em um médico que falasse de esperança, otimismo, motivação, mas nunca mencionasse o nome do remédio necessário para curar essa doença? Hein? Assim é o pregador que fala do amor, da vitória, da bênção, mas ele não menciona Jesus. O remédio é Jesus, a solução é Jesus, e eu tenho que conhecer a Cristo para fazê-lo conhecido. Aleluia. O impacto eterno da pregação fiel. O texto sagrado diz que será salvo. Nós estamos lidando com questões eternas. Olha, irmãos, existe um monte de problemas que o seu trabalho vai resolver, a sua aplicação profissional vai resolver. Existe um monte de problema que você resolve com as coisas aqui da terra, mas existe algo que só Jesus resolve. Se chama perdão de pecados e livramento da perdição eterna. Só quem resolve é Jesus. Então significa dizer que eu estou lidando com a situação melindrosa
para se obter o resultado de salvação na vida de alguém, eu vou ter que pregar a mensagem original da Bíblia. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 55 e versículo de número 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você sabe qual é a palavra que Deus garante? A dele. Não é a sua, é a dele. É a palavra dele que ele garante. Se encha da palavra e fale, o resultado quem garante é ele. A palavra pregada tem o efeito garantido, ela salva, edifica, exorta e até endurece, mas nunca é neutra. Quer dizer, a palavra ela é confrontadora. É capaz que alguém ouvir a sua pregação rejeite. É capaz que alguém ouvir a sua pregação se aborreça. Não tem problema não. O semeador por vezes vai derramando a semente pelos cantos e vai ter que encontrar lugar de pedra. Qual é o problema? Acontecerá isso também. Mas cabe a você semear a palavra. Cabe a você pregar a verdade. Não dê desconto no evangelho para ser aceito. Como tem um bocado de igreja, que a gente não pode nem chamar de igreja, que está dando desconto no evangelho para ser aceito. A nossa missão não é sermos aceitos, é falar a verdade de Deus. Porque quando ela for aceita, haverá liberdade, haverá libertação, haverá salvação. O resultado é garantido para a eternidade. Glória a Deus. Quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, a mensagem dele foi tão dura e tão forte, contundente e desafiadora, que o texto sagrado diz a respeito daqueles que se voltaram para Deus, está escrito assim: e eles compungiram-se em seus corações. A palavra utilizada por Lucas para compungiram-se, a tradução dela é com corações esfaqueados. Compungiram-se os seus corações com os corações esfaqueados. Quer dizer, eles se quebrantaram diante da palavra dura, mas verdadeira. E quando a palavra encontrou e os confrontou, o texto sagrado diz assim: e eles perguntaram: que faremos pois? A gente está disposto a tudo. A gente reconheceu que está errado. A gente reconheceu que essa palavra é verdadeira. E eles perguntam: o que é que a gente faz? Aí Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Isso é muito sério o que eu vou dizer. Igrejas que atraem os pecadores por motivos carnais, quando eles se agregarem aqui, vai ter que continuar alimentando com carnalidade para que eles permaneçam. Isso é sério. Isso é muito sério. Não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um estilo mais parecido lá com fora. Bota aqui um jogo de luz, um negócio aqui girando, feito uma boate. Apaga as luzes, bota uma parede preta, bota somente um foco aqui em cima. Está parecendo uma boate. Ele gostou, ele vai gostar daqui. Pronto, irmão, para ele continuar aqui, a gente nunca mais vai poder acender a lâmpada. Vai ter que viver aquela penumbra. Porque ele veio para cá pelo motivo mundo. Para ele continuar aqui, nós vamos sermos mundanos. Então conversão não aconteceu, aconteceu adesão. E o céu não vão aqueles que aderem, vão aqueles que se convertem. O reino de Deus é formado por aqueles que se quebrantam, que rasgam o coração, que reconhecem o seu erro, que reconhecem o seu pecado, que se arrependem e se convertem. Aleluia. Então nós vamos pregar o evangelho de verdade. A pregação é indispensável para o cristianismo e nenhum método pode substituí-la, porque foi ordenado por Deus. Tem que ser a pregação verdadeira, genuína, original, bíblica, Cristo, a verdade que liberta. Portanto, pregue com fidelidade, mesmo que o mundo não aprove. Pregue com urgência, pois vidas estão em perigo. Pregue com oração,
na dependência do Espírito Santo. Aleluia. Ouça com atenção e reverência, expectativa, o que eu estou falando. Você precisa tomar uma decisão. Coloque um propósito de mergulhar na Bíblia e conhecer a palavra. Se torne um discípulo de Jesus, e você terá condições de fazer discípulos para Jesus. Uma igreja que valoriza um púlpito santo é uma igreja viva. E o reavivamento começa quando a palavra é restaurada no centro de adoração. A pregação da palavra não é uma parte da liturgia, é o coração da reunião. Você diz amém? Deus escolheu a pregação, não é uma palestra, não é teatro, não é entretenimento, mas é a proclamação fiel de sua palavra, como um meio de chamar os pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final. Eu quero saber de você. Vai levar a sério? As 3 partes desse sermão são: a escolha divina da pregação como meio de salvação. Você já sabe disso. Deus escolheu a pregação. Segundo, a pregação tem que ser eficaz. Terceiro, o impacto eterno da pregação que é fiel. O conteúdo é Jesus. E você precisa compartilhar. Você diz amém? Chegou a hora de nós nos colocarmos diante de Deus. E dizer: Senhor, eu quero ser útil. Eu quero pregar o Evangelho. Eu não vou me conformar. Eu vou contribuir para o crescimento desta igreja, mas um crescimento real, não fictício. Eu quero me envolver nesse projeto, para que todos saibam que Jesus salva, para que todos saibam que Ele vem buscar a sua igreja, para que todos saibam que são pecadores e que precisam de arrependimento. Eu vou proclamar o Evangelho, eu vou anunciar a salvação, eu não vou ficar de braços cruzados. Eu vou viabilizar o projeto de missão. Eu vou contribuir com esta obra. Eu vou mergulhar, eu vou fazer parte. Eu não serei uma pessoa que fica apenas assistindo o que acontece. Eu vou participar do processo. Aleluia. Se isto é verdade na sua vida, fique em pé e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus falou com você? Você deseja se entregar a Ele para fazer parte disso, para a proclamação do Evangelho, fazer parte do grande exército dos que anunciam as boas novas? No livro dos Salmos diz: grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Aleluia, glória a Deus. Se você deseja fazer parte desse exército, saia daí agora e venha para cá para dizer: Deus, conte comigo, Senhor. Saia daí, venha para cá e dizer: Senhor, conte comigo. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero anunciar a Tua palavra. Eu quero fazer o Teu nome conhecido. Glória a Deus. Será que eu não preguei para ninguém hoje, Jesus? Misericórdia. Será que não tem ninguém que queira dizer: Senhor, conte comigo, eu vou me tornar um pregador? Pode ser que o pastor nunca me deu oportunidade no microfone. Você não precisa do microfone do púlpito para pregar. É na feira que você será útil. É no meio da rua que você será útil. É lá na escola que você será útil. É no ambiente de trabalho que você será útil. Deus conta contigo. Aleluia, glória a Deus. Sobre cada mente e coração. Aleluia. Porque eu sei que a paz em Tua presença. Eu falo Jesus. Aleluia. Jesus, só quero falar o Seu nome, até ver todo vício se quebrar. Oh, aleluia. Preparando que a esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, Seu nome é cura, Seu nome é vida. Oh, Jesus maravilhoso, glória a Deus. Quebra as fortalezas, queima com
Jesus, só quero falar o seu nome. Oh, glória a Deus. Sobre toda ansiedade e depressão. Glória a Deus, aleluia. Para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas. Oh, glória a Deus. Queima como fogo, vem tua luz brilhar. Só a igreja canta. Seu nome é. Seu nome é cura, seu nome é vida. Vem tua luz. Coloque sua mão sobre o seu coração neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos a Ti agradecidos pela Tua palavra que acaba de ser ministrada. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, e eles vieram à frente porque querem se colocar nas Tuas mãos. Eles querem proclamar o nome de Jesus, porque o Senhor escolheu este meio como o canal pelo qual as pessoas serão alcançadas para a salvação. Porque a tua palavra diz, Senhor, que será necessário invocar para ser salvo. E como invocarão, se não creram? E como crerão, se não ouvirem? Como ouvirão? Se não há quem pregue, como pregarão? Se não forem enviados. Senhor, estão aqui os teus filhos, se colocando diante de ti, se colocando nas tuas mãos para serem enviados. Usa os teus servos, enche esses corações, enche, Senhor, de propósito de conhecer ao Senhor cada vez mais. Enche os teus filhos da tua graça, enche os teus filhos da tua fidelidade, do teu poder, da tua virtude. Senhor, enche os teus filhos, enche as suas vidas, para que eles com convicção na alma saiam para anunciar a salvação que há em Jesus, em Jesus, em Jesus. Usa os teus filhos, usa os teus servos na pregação do Evangelho, na proclamação da tua palavra, em nome de Jesus. Grite Jesus na